Olá pessoal, eu sou Tati, enfermeira desde 2014, formada pela Universidade do Estado da Bahia. Então, a pandemia ela mudou basicamente a vida de todo mundo, né? Quando a gente for pensar nisso, a gente tinha acesso a vários locais, né? Que hoje em dia a gente tem uma restrição muito grande, a gente podia sair em qualquer horário, frequentar diversos ambientes e a gente não tem isso no momento, né? E em relação à vida profissional, eu poderia dizer que mudou muito, né? Visto que os cuidados, tanto os cuidados profissionais quanto os cuidados com os pacientes, eles tiveram que ser redobrados. A gente tem que tomar medidas que antes não eram tão necessárias, mas que hoje são, né, muito importantes para evitar a propagação do vírus. A gente está lutando diariamente com um inimigo invisível. Então é necessário que a gente tome cuidados, a técnica de lavagem das mãos que a gente via somente, né, em sala de aula, que praticava algumas vezes, hoje em dia ela está mais presente na vida, acredito que de todo mundo. Mas os profissionais de saúde, a gente tem uma intensificado maior nesses procedimentos, o uso contínuo dos EPIs, então a gente precisa realmente intensificar esse uso correto para que a gente se proteja, né, e consequentemente a gente proteja também os nossos pacientes. Então, querendo ou não, isso acabou aumentando tanto a demanda quanto as atribuições em relação aos pacientes. A gente precisa ter um cuidado maior, um cuidado redobrado, tanto da gente não estar transmitindo, né, para eles, quanto eles não estarem também transmitindo para outras pessoas. Então, quando a gente trabalha em um ambiente hospitalar, como é o caso, a gente precisa reforçar a limpeza dos ambientes, os materiais que são de comum uso entre os pacientes, a gente precisa realmente fazer a asepsia desses materiais para estar evitando essa contaminação cruzada. É necessário que a gente oriente corretamente essas pessoas na importância do uso das máscaras, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel quando necessário, para que essas pessoas, né, tenham uma consciência maior do risco em que elas estão vivendo, né? Então a gente consegue perceber que devido ao número muito grande que a gente tem de mortes e de infectados, que muitas pessoas ainda fazem pouco caso da doença. Então eu acredito que a população ainda assim continua desmerecendo a doença. Não digo todo mundo, como no início algumas pessoas desacreditavam, mas ainda a gente percebe pessoas fazendo aglomeração, coisas que não deveriam acontecer, visto a quantidade de mortes que a gente tem diárias por dia, a taxa de ocupação de leitos está beirando o limite, né, beirando a capacitação máxima. Então a gente vê que ainda as pessoas não levam tão a sério. E os governantes, né, não diria que todos, mas uma parte, uma parcela sim, ainda desacredita, né, da doença, leva também como se fosse uma gripezinha. E isso tem incentivado as pessoas que acompanham esses governantes, esses políticos, e tem dificultado o processo da enfermagem, os processos de saúde, como a compra de insumos. A gente vê a questão da vacinação, como o nosso país ficou atrasado em relação a isso, que é algo político. Então tudo isso prejudicou, né, o nosso combate ao enfrentamento, né, da pandemia. E eu queria deixar assim para vocês uma mensagem de que a gente não deve desistir nunca. Se vocês gostam, então não desistam até vocês se orgulharem de vocês. Então é algo que eu levo assim para minha vida. Então busquem o conhecimento, busquem estudar e façam o melhor que estiver ao alcance de vocês, né? Sempre com muito amor, muito zelo pelo que faz. É uma profissão realmente de entrega. E a gente precisa, né, levar isso para a vida. A gente precisa fazer aquilo que a gente ama. Então, essa mensagenzinha que eu deixo para vocês. Um beijo a todos e tchau!